Bom, agora vamos realizar o teste de oftalmoscopia. Eu vou começar fazendo o teste de Bruckner. O oftalmoscópio vai estar em um plano e eu vou incidir entre os cílios dela e observar o reflexo retiniano. Sem diferença entre eles e avermelhado. Então está normal. Agora eu vou começar a oftalmoscopia. Vou aproximar. Pupila arredondada. Escavação 0,2 em relação ao disco. Relação artéria e veia 3:1. Agora, vou olhar a mácula. E aí, olha pra luz, por favor. Sem manchas. Agora eu vou colocar aqui na mira, vou colocar no seu olho e quero que você olhe bem no centro da mira, tá bom? Tá olhando bem no centro? Sim. Instável, centralizada. E assim termina a nossa oftalmoscopia. Então nós vamos fazer o exame de ceratometria, tá? Primeiro nós vamos começar ligando o aparelho. Nós vamos ajustar na voltagem 6 para um ambiente mais iluminado, certo? Vamos ajustar aqui a ocular, deixando de forma límpida. Vamos ajustar a altura aqui do paciente. Pode encostar aqui, o queixo aqui e a testa aqui, por gentileza. Nós vamos ajustar para essa linha aqui ficar na mesma altura dos olhos, certo? O exame de ceratometria ele serve para verificar as curvaturas centrais da córnea, certo? Que são duas, K e K', certo? Aqui nós vamos ajustar na pupila do nosso paciente. Você consegue enxergar o reflexo da sua pupila? Acho que tem que subir só mais um pouquinho. Sobe um pouco mais. Consegue enxergar? Tá certo. Então, para a gente ter uma noção que estamos corretos, perguntamos para o paciente se ele enxerga o reflexo da pupila, porque aqui nós enxergamos apenas, né, as miras. Então nós vamos começar vendo a horizontal. Posterior a vertical, ou as duas juntas.
certo? Aí aqui a dioptria horizontal deu 42 e a vertical deu 43. A diferença das duas é o ATC ou astigmatismo corneano. Aí esse mesmo processo é repetido no olho esquerdo ou direito, dependendo do olho que você iniciou o exame. Olá, tudo bem? Meu nome é Diego, estamos aqui com a paciente Patrícia, tudo bem? Bem, Então, hoje nós vamos fazer o teste de acuidade visual para longe e para perto. É um teste que consiste em quantificar o quanto o paciente consegue identificar letras e formas, tá? E objetos a uma distância aproximadamente de 6 metros, usando a tabela de octotipos, e para perto a distância de leitura. O teste é feito primeiramente monocular, sempre começando a análise pelo olho direito e posterior e o esquerdo, e depois binocular, correto? Eu vou pedir por gentileza para você ler de cima para baixo a tabela, tá bom? Eu vou ocluir o seu olho esquerdo. Você pode falar para mim, por gentileza? Só um instante. EHB, Ok. A próxima linha. DAOF, A próxima. FZBDE, A próxima. OFLCT, A próxima. APEOTF, A próxima. TZVECL, E a última. OHPNTZ. Ok. Muito bem. Eu vou analisar agora o olho esquerdo. Você consegue, por favor, identificar a linha 4? Sim. APEOTF, Ok. E a última, você consegue? OHPNTZ. Ok, muito bem. E agora nós vamos verificar com os dois olhos abertos. Binocular, você consegue enxergar a linha 4? APEOTF, Ok. E a última? OHPNTZ. Muito bem. Agora nós vamos fazer o teste de acuidade visual para perto, a uma distância de leitura. Do mesmo modo, vou pedir para você segurar aqui, por favor. Isso. Por gentileza. Vou ocluir, feito monocular, oclui o olho esquerdo e vou pedir para você... Você consegue identificar J2? Sim, E J1? também. Você pode ler J1 para mim, por favor? 162396. E a linha de baixo? 076475. Ok. E o esquerdo, vamos analisar? 162396. 076475. Ok, muito bem. Agora vamos ver binocular, com os dois olhos abertos. Pode ler J1 para mim, por favor? 162396. 076475. Ok, então nos testes de acuidade visual para longe, identificamos que a paciente tem uma acuidade visual de 20/20 e para perto, J1. Muito obrigado. A retinoscopia estática tem como objetivo determinar a refração objetiva para a visão de longe, mantendo a acomodação em repouso. As técnicas necessárias para a realização do exame é primeiramente um ambiente com a iluminação bem reduzida para a melhor dilatação da pupila e assim uma visualização do reflexo. Iremos necessitar de um retinoscópio e também de um lens. Pode ser usado também uma caixa de prova ou também uma régua de esquiascopia. Na retinoscopia, iremos analisar o reflexo dentro da pupila do paciente. Iremos projetar a fenda do retinoscópio, por exemplo, na vertical, e iremos varrendo o meridiano horizontal. Iremos observar o movimento do reflexo, se está acompanhando ou se está contra. Se o movimento do reflexo está contra,
indica uma miopia e iremos adicionar lentes negativas. Se o movimento do reflexo está a favor, indica uma hipermetropia. Iremos adicionar lentes positivas. Estamos aqui com a Raíssa. Ela está olhando para a tabela de optotipo, com os 2 olhos abertos, com o seu olho esquerdo já miopizado. Já está com o foróptero, já está com a lente de trabalho de 2, que é a minha distância de trabalho. Eu irei utilizar o retinoscópio com a faixa a 90, né? Com isso eu irei varrer o meridiano horizontal a 180. Irei observar em qual direção está indo a sombra, se está acompanhando ou se está contra. E nesse momento eu observo que está contra. Então eu irei adicionar lentes negativas e continuar observando. Ainda está contra. Sempre tentando manter a distância de trabalho. A faixa continua contra o reflexo, no caso. Irei adicionando lentes negativas até neutralizar. Aqui já observo que está a favor, ou seja, eu volto uma dioptria. E eu consigo ver minha pupila cheia. Agora, eu irei varrer o meridiano vertical com a faixa a 180. Observe o movimento contra, então continuarei adicionando lentes negativas para neutralizar. O movimento ainda se encontra contra. Aqui já está a favor, então eu volto uma dioptria e neutralizamos em 2,25. Então, a 180 encontramos menos 0,50 e a 90 achamos 2,25. Daí a gente vai ver a diferença, que será o nossa lente cilíndrica, né? O nosso astigmatismo. E da mesma forma a gente vai analisar o olho contralateral. A gente vai fazer a retinoscopia dinâmica e a gente vai utilizar a técnica de Mersham. A retinoscopia dinâmica, a gente vai fazer com o paciente olhando para perto. A gente vai estar a 40 centímetros do paciente, ele vai estar olhando para a luz do retinoscópio ou para uma cartilha com os desenhos em cima do retinoscópio. Então a gente vai começar o teste é monocular, e a gente vai procurar o resultado aqui. Primeiro no meridiano na vertical. A gente está vendo que o movimento é contra, então a gente vai colocando lentes negativas.
neutralizou. Agora a gente vai fazer no meridiano na horizontal. O movimento ainda está contra. A gente vai colocando o lente negativo até neutralizar. Agora neutralizou. A gente vai colocar o resultado do meridiano na vertical com o resultado do meridiano na horizontal, para a gente saber o valor do astigmatismo. Lembrando que o valor da retinoscopia dinâmica vai ser sempre 0,50 a 0,75 dioptrias mais positivas que o resultado da retinoscopia estática. Ele é um teste mais utilizado para crianças e para pessoas que não colaboram muito. De acordo com o valor encontrado, a gente vai descontar o lag acomodativo. No caso, a paciente Raíza tem 19 anos. De acordo com a tabela, a gente vai descontar 1 em 25 dioptrias. Bom, nós iremos iniciar aqui o teste de refração subjetivo monocular e binocular. O objetivo desse teste é nós refinarmos o grau. Nós vamos identificar qual é a melhor lente para o paciente, sem nem gerar nenhum tipo de sintoma, nenhum tipo de distúrbio acomodativo ou binocular. Primeiro nós partimos sempre começando pelo teste monocular, então tradicionalmente falando, sempre pelo olho direito. Então nós ocluímos aqui o olho esquerdo. E nós começamos a partir dos resultados da retinoscopia estática, que acabou sendo realizado com a Raíza, e nós descobrimos que o resultado dela é menos 0,50 esférico, menos 1,75 cilíndrico a eixo 180 no olho direito. Primeiramente, nós iremos colocar o esférico, né? Só que sempre com mais 2, porque nós iremos miopizar ela. Então, nós vamos colocar... nós fizemos a conta menos 0,50 mais 2 e ficou mais 1,50. Então, nós vamos colocar aqui mais 1,50. Pronto. E nós vamos perguntar para ela, olhando lá no optóptico, se ela consegue enxergar a letra E. O E, primeiro, você consegue enxergar? Não. E nós vamos diminuindo de 0,25 a 0,25 até chegar a 0,50. Você vai avisando pra mim como é que você vai enxergando, tá? Tá bom. Não consigo ver nada. Realmente vi que tem um E ali. Tá. Aqui tá melhor. Uhum. E, H e o B, né? Uhum, isso mesmo. Nós estamos chegando ainda, agora nós estamos no 0. 0,25. Aqui tá muito bom. Aqui tá bem melhor. Certo. No caso, como ela tem o astigmatismo, nós iremos realizar a técnica do cilindro cruzado de Jackson, que determina o cilíndrico do paciente. Primeiramente, nós iremos descobrir o eixo do astigmatismo. Então, nós colocamos aqui e nós iremos, como o dela é 180, nós iremos diminuindo, no caso aqui aumentando, né? Deveria ser o certo. Até ela enxergar melhor o restante da tabela, né? No caso, 3 ou 4 linhas abaixo. Então, a gente vai perguntando para ela, sempre opção 1 ou 2, e ela vai respondendo qual é o melhor. Opção 1,
ou 2? Escolheu 1. Então, a gente aumenta porque tá no vermelhinho, no negativo. De 15 em 15. Opção 1 ou 2? 1. Nesse caso, ela tá olhando, focando numa linha, 3 linhas abaixo da tabela, do tópico, e ela vai identificando se ela consegue enxergar. Um, 2, 1. Aí tá melhor. Certo. No caso, ela tem que identificar aquele que é melhor, mas sempre vai estar pior. Então, é aquele que está melhor dentro do pior. Os dois vão estar sempre piores. Tá melhor, né? Esse daqui que você falou. Isso. Agora, primeiro ou segundo? Primeiro. Primeiro ou segundo? Primeiro. Chegando a 180. Primeiro ou segundo? Como é que você enxerga os dois? Eles estão bem parecidos. Bem parecidos, né? Certo. Nesse caso, a gente consegue determinar o eixo do paciente, que nesse caso seria a 180. E agora nós vamos determinar o poder do cilíndrico. Pronto. No caso dela, como são 1,75, então nós vamos, conforme a gente for aumentando o valor do cilíndrico, a gente vai perguntando para ela se ela enxerga bom ou não, e aí ela vai responder o que ela enxerga. 0,25, 1 ou 2? Esse tá melhor, tá certo? 1 ou 2? 1. Ou 2? 1. Ou 2? Pode fazer de novo? 1 ou 2? 1. Nós estamos em 1 ou 2? Como é que você enxerga lá? Tá um pouco melhor. 1,25. Como é que você vê lá? 1 ou 2? 1. Como é que você vê lá? 1 ou 2? 1. Agora nós chegamos em 1,75 e eu preciso perguntar pra ela se ela vê qual é a diferença, né? Como que ela vê entre o 1 e o 2. Tá muito parecido. Não tem muita diferença entre eles. Certo, nesse caso nós chegamos ao resultado dela. Agora vai ser, no caso, como é monocular, então seria realizado no outro olho, né? Seria realizado no outro olho. E aqui, como exemplo, já está determinado dela. E depois, no caso, o subjetivo binocular, que nós vamos pedir para o paciente olhar para o bicromático do optótipo, e ela vai indicar qual é
qual que ela vê melhor. Então, ela vai olhar as duas cores, tanto o vermelho quanto o verde, e ela vai identificar aquele que ela vê melhor, que ela se sente melhor. Nesse caso, qual que você vê melhor? Eu vejo o vermelho bem melhor. O fundo vermelho. Nesse caso, como ela é uma astigmata, né, um pouco de miopia, então o caso dela seria certo. O vermelho é o certo, ela não está hiper nem hipocorrigida.